infecção pelo novo coronavírus continua a ser uma grande preocupação a nível global e o continente africano tem registrado, neste momento, um crescimento alarmante desta epidemia com o surgimento de novos casos em quase todos os países de todo o continente. E o nosso país tem vindo também a registrar um crescimento acelerado desta epidemia de Covid-19. Por isso, gostaríamos de recordar que a implementação responsável das medidas de prevenção de Covid-19 é de crucial importância para a contenção da propagação desta doença no nosso país e para que esta epidemia não atinja proporções alarmantes em termos de saúde pública. Em termos de atualização, gostaríamos de partilhar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até às 24 horas do dia 21 de junho de 2020, tínhamos um cumulativo de 9.051.945 casos de Covid-19 em todo o mundo, dos quais 120.137 ocorreram nas últimas 24 horas. E também, no mesmo período, registrou-se globalmente um cumulativo de 470.822 óbitos devido à Covid-19, dos quais 3.812 verificaram-se nas últimas 24 horas. Em termos de pessoas recuperadas de infecção de Covid-19, dizer que o mundo tem estado a registrar um aumento crescente de pessoas completamente recuperadas, contando atualmente com um cumulativo de 4.842.043 pessoas completamente recuperadas. E como é que nós estamos no continente africano? Dizer que, de acordo com o CDC África, até as 10 horas do dia 22 de junho de 2020, tínhamos um cumulativo de 306.567 casos de Covid-19 no nosso país, dos quais 9.215 registraram-se nas últimas 24 horas. Em termos de óbitos, dizer que o nosso continente conta com um cumulativo de 8.115 óbitos por Covid-19, dos quais 190 também se verificaram nas 24 horas. Igualmente, em relação ao número de recuperados, tem estado a aumentar as pessoas que saíram de uma infecção do Covid-19 no nosso continente, e neste momento contamos com um cumulativo de 145.212 pessoas, dos quais 3.467 se verificaram nas últimas 24 horas. E como é que nós estamos no nosso país? Dizer que até este momento temos um cumulativo de 1.082.083 pessoas rastreadas no Covid-19 em todas as portas e entradas do nosso país. E destas, 19.367 ficaram em quarentena e temos neste momento um total de 2.520 pessoas que continuamos a seguir em quarentena domiciliar. Em termos de testados, dizer que no nosso país, até o dia 22 de junho, tínhamos um cumulativo de 24.348 suspeitos de infecção de Covid-19, dos quais 588 foram testados nas últimas 24 horas. Em termos de proveniência destes novos testados, dizer que a província de Cabo Delgado contribui com 194, a província de Niassa contribuiu com 194, Cabo Delgado com 12, Nampula com 7, Zambésia com 3, Tete 35, Sofala 130, Inhambane 3, Gaza 1, Maputo província 123 e finalmente Maputo cidade com 80 amostras. Destes casos que nós testamos hoje, 584, hoje nas últimas 24 horas, 584 foram negativos para a infecção de Covid-19 e 4 foram positivos para o Covid-19. Resumindo, o nosso país tem, neste momento, 737 casos cumulativos de Covid-19, sendo que 667 são de transmissão local e 70 de importados.
Todos os casos que estamos a reportar hoje são de nacionalidade moçambicana e resultam do rastreio dos contactos de casos positivos previamente reportados e também da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias. Assim, descrevendo a proveniência dos casos, temos 2 casos da província de Niassa, cidade de Lixinga. Estes casos resultam do rastreio de contactos dos casos que previamente já reportamos, que eram positivos para o Covid-19. 2 casos são da cidade de Maputo e estes resultam da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias. Em termos de sexo, dizer que 2 são de sexo masculino e 2 são do sexo feminino. Em termos de distribuição etária, temos uma criança de menos de 5 anos, portanto com 19 meses. Temos um caso na faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade. Temos outro caso na faixa dos 25 aos 34 anos de idade e temos um caso na faixa etária dos 55 aos 64 anos. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, os casos que nós reportamos encontram-se em isolamento domiciliar e decorre o processo de identificação e mapeamento de possíveis contatos. Em termos de pessoas internadas nas nossas unidades sanitárias, gostaríamos de informar que neste momento temos 9 pessoas internadas com a infecção de Covid-19, dos quais 4 estão na província de Nampula, 3 na cidade de Maputo, 1 na província de Sofala e 1 na província de Gaza. Todos apresentam sintomatologia leve a moderada e cursam com boa evolução clínica. Em termos de recuperados, dizer que o nosso país conta atualmente com 181 pessoas totalmente recuperadas de uma infecção de Covid-19 e, infelizmente, com 5 óbitos, como já reportamos. Em termos de distribuição dos casos ativos de infecção de Covid-19, dizer que neste momento temos um total de 550 casos ativos distribuídos da seguinte forma. Cabo Delgado tem 125 casos ativos de Covid-19, Niassa tem 12, Nampula tem 218, Zambésia tem 9, Tete tem 16, Manica tem 15, Sofala tem 14, Inhambane tem 13, Gaza tem 2, província de Maputo tem 52 e, finalmente, temos a cidade de Maputo com 74 casos ativos. Em termos de informação adicional, gostaríamos, uma vez mais, em nome do Ministério da Saúde, dizer que o estigma é um atributo ou uma característica de conotação negativa que frequentemente coloca um indivíduo ou um grupo de indivíduos à margem, separados da maioria e tratados com desprezo e hostilidade. E, para além do estigma, também temos a discriminação, que é a transgressão dos direitos fundamentais de um cidadão, prejudicando-a nos vários contextos, tendo como base um pensamento não adequado sobre o assunto ou a doença. Portanto, estes 2 fenómenos não são fenómenos novos, já acontecem e já aconteceram, ainda acontecem com outras doenças ou condições, como, por exemplo, o estigma, a discriminação em relação à tuberculose, à lepra, o HIV-Sida, as doenças mentais, sobretudo os casos mais graves de psicoses, o atraso mental, ou outras doenças congénitas ou outras degenerativas, como o cancro, dentre outras, associado sobretudo à falta de conhecimento adequado sobre o problema dessas doenças. Assim, o Covid-19, por ser uma doença nova e pouco conhecida entre nós, também tende a criar dúvidas, medo e pânico, facilitando o surgimento de má interpretação que leva ao estigma
e a discriminação entre nós. Um aspecto importante de salientar é que para evitar ser estigmatizadas, as pessoas poderão não adotar as medidas de prevenção, aumentando o risco de infecção para todos. Portanto, a discriminação prejudica a implementação de todas as medidas de prevenção, incluindo a procura de serviços. Deste modo, o Ministério da Saúde informa que evitar repetir ou partilhar rumores não confirmados é uma tarefa de todos nós. Encorajar as pessoas diagnosticadas com a doença a cumprir o tratamento é um sinal de cidadania. Falar do isolamento social como alguma coisa positiva e benéfico para o doente e para todas as pessoas à volta do doente e, por fim, para toda a sociedade, para todo o país, é, mais uma vez, uma manifestação de cidadania e não usar a recomendação, em nenhum momento devemos usá-la também, como ameaça ou castigo. Disponibilizar formas de apoio a partir do uso das tecnologias de informação, como o telefone, entre outros, para promover comportamentos saudáveis e confortar a quem precisa. E gostaríamos, para terminar, de recordar que a prevenção da Covid-19 é da responsabilidade de cada um de nós e, por isso, todos juntos devemos tudo fazer e dizer não ao estigma e não à discriminação.